Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e mais uma entrevistada de hoje. Vocês não vão acreditar, psicoterapeuta, especialista em neurociência, em comportamento, Ana Paula Freitas. Tudo bem, Sandro? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom que você veio, né? A gente é amigo há tanto tempo. Sim. Olha, eu suei, pessoal. Suei para trazer essa mulher aí, que ela é uma agenda muito cheia. Mas conseguiu. Eu consegui. Isso é que importa. Não, muito e antes bacana. que o ano acabe, né? Vocês aí aguardem. Deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu onde? No Rio? No Rio de Janeiro. Carioca? Carioca da Gema. Carioca da gente. Sempre morou aqui? Nunca morou? Sempre, nunca morei fora. Morei fora, mas assim, por um tempo curtos, né? por um tempo na minha vida, mas fora do país mesmo, mas por um ano só. Aí a sua família toda foi construída aqui, seus filhos também? Tudo aqui do Rio, Tudo carioca, aqui no Rio. marido. Todos cariocas. Olha só que maneiro. E o que te fez entrar para ser terapeuta? Como que foi essa sua jornada, né? Porque você busca aí, né, ajudar muitas pessoas. A Aninha ajuda muitas pessoas, inclusive alguns parentes da minha família também, né? Ela ajuda. E ajuda muitas pessoas, né? Assim, de tudo que é idade, vários perfis. Mas o que fez você, assim, perceber que você precisava viver essa jornada, que era a sua jornada, seu propósito, enfim? Então, eu sempre tive esse chamado. Eu sempre fui aquela amiga que as pessoas querem conversar, que querem se aconselhar sempre, desde de nova, assim, muito nova. E a minha primeira faculdade foi psicologia, mas eu parei a psicologia. E quando eu retornei, ainda era lá atrás, né, na época que a psicologia ainda estava muito iniciando, eram poucos anos Então, e aí eu fui fazer direito. Mas depois de formada no direito, que é uma profissão também que eu gosto muito, que eu também gostava de atuar, mas eu ainda assim tinha esse chamado. E aí, através de uma questão familiar, né, que a gente já conversou sobre isso, com um dos meus filhos, que desenvolveu um quadro de vários transtornos na adolescência, de depressão, de anorexia, de ansiedade, pânico e tudo mais, um combo assim bem grande, né, juntando com a adolescência, eu precisei sair do direito, me afastar, e aí eu me encontrei, mas eu me encontrei para me tratar nessa fase. E depois eu comecei a ver que ela precisava que o meu fortalecimento emocional, através das técnicas que a gente aprende, né, nos cursos que a gente faz e tudo mais, eu fui me apaixonando e isso foi mudança, foi trazendo mudança na vida desse meu filho, né, e na minha vida e na vida da minha casa. Então, naquele momento dali, foram 2 anos de deserto, mas foi um deserto sustentado por Deus na minha vida, claro, e por Ele abrir essas portas do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Então, eu posso dizer assim, que essa virada de chave de profissão e de identificação foi uma missão que eu comecei a desempenhar na minha vida, num chamado que eu tive para começar a transformação dentro da minha casa. Você começou na sua casa. E interessante que eu conheci a Aninha, pessoal, em 2014, né? Já fazem 10 anos, estamos em 2024. E num curso de inteligência emocional. A gente investiu tempo e dinheiro, né? Não foi assim de paraquedas, acordando cedo, ficando o final de semana todo no curso, deixando a família em casa. Além de pagar, né, um valor alto, a gente se dedicava muito nos cursos e durante os cursos tinha algumas ferramentas, alguns exercícios. É igual uma caixa de ferramenta, né? Que tem um alicate, tem, né, a chave de roda lá, né? Tem todas as chaves numa ferramenta. E lá a gente aprendia as ferramentas. Foi assim que a gente treinava com o outro e eu conheci ela também fazendo a mesma coisa, né? No mesmo caminho, na mesma jornada. E o interessante é que eu percebi que as ferramentas, elas falam muito com a gente, né? Sim. Quando a gente faz as ferramentas, a gente começa a mudar a gente. E a família começa a mudar logo... Através da nossa transformação, né? Eu sempre falo isso, a gente não consegue mudar o outro. A gente faz ter a transformação quando a gente começa com a mudança em nós. E aí o nosso meio começa a ser contagiado,
não contaminado, contagiado isso aí. com essa mudança, e o meio passa a modificar também. Então, é um processo e que eu posso falar que eu não só investi tempo e dinheiro muito mais do que na minha formação no direito. Imagino. Mas o direito também me ajudou muito, porque no direito eu também aprendi a ser mediadora, então eu tinha uma escutativa e tudo mais. Me ajudou também dentro desse processo. Então, eu entendo que a gente, para viver o nosso propósito, a nossa missão, a gente tem uma jornada, a gente tem todo um processo para chegar e atingir o nosso objetivo, que é se realizar profissionalmente, né? É verdade. E essa profissão que nós escolhemos de terapeutas, a gente não pode parar de estudar nunca, a gente está sempre aprendendo, e cada vez que a gente pega um atendimento é algo novo, é uma identidade nova, são histórias novas que nos acrescentam e que falam também com a gente. Então, quando a gente fazia as nossas técnicas com as ferramentas, e a gente aprendia e a gente usava, né, aquilo ali para nossa transformação, hoje ainda é assim dentro dos meus atendimentos. Eu ainda, quando estou ali junto com o paciente, com o meu cliente, eu também estou em transformação, o tempo inteiro. Não, é o tempo inteiro. E eu também uso algumas ferramentas daquela época, né, para ajudar os pacientes a perceberem, né, porque a dificuldade está em olhar para a gente, né? Com certeza, o seu nariz você não consegue ver, mas eu consigo, né? O seu dente e tal, a não ser que tenha um espelho. Mas ninguém anda com um espelho na frente o tempo todo. Então, às vezes, a grande maioria tem essa dificuldade de se perceber. E, às vezes, querem fazer terapia, nada contra, mas funciona um pouquinho, mas não é o ideal, com jornaleiro, com taxista, com a manicure. Aí eles, tanto o jornaleiro, taxista, manicure, não estudaram para isso. Então, eles dão um feedback, de repente, que não é tão agradável e piora a situação, né? Então, a terapia é muito importante, que a pessoa do outro lado, ela estudou, ela sabe como ela vai te dar esse retorno, o tom de voz que ela vai usar com você, né? O momento, ela vai fazer a leitura emocional, como você está, né? Tem dias que a gente está irritado, não sabe nem como. Nem por que está irritado, às vezes não tem nem motivo. E a pessoa está irritada e acaba descontando. E aí, lembrando também que essas pessoas que são importantes, né, um café com a amiga, um bate-papo com alguém que tenha até alguma certa autoridade em determinado assunto, podem ser terapêuticos. Porém, você vai estar ouvindo a opinião, a sugestão de acordo com as experiências daquela pessoa, que não é a mesma experiência que você está vivendo, mesmo que o assunto seja semelhante. Então, essas percepções, elas são de acordo com as experiências que a gente traz ao longo da nossa vida, né? Desde a nossa infância. Então, a minha percepção por algo é diferente da sua. Então, aí tem que tomar um certo cuidado. Não que não tenha que fazer. Conversar com a manicure, conversar com um amigo, ir conversar ir na igreja, assistir um filme, ler um livro. Isso tudo é terapêutico. Isso. Mas não podemos abrir mão da terapia com um profissional. Tem até a diferença, né? O que é terapêutico e o que é terapia. Viagem é terapêutico. Sim. Um salão é terapêutico, né? Mas terapia é outra coisa, né? Terapia é aquele momento que você vai fazer com o terapeuta. Às vezes acontece o seguinte também. Não sei se acontece com você. A pessoa está fazendo terapia comigo. Aí ela quer parar porque na cabeça dela, ela não tem mais assunto para falar. E ela fica assim, o que eu vou falar? E aí, quando ela começa num bate-papo, naquele diálogo terapêutico, começa a surgir os assuntos. Aí eu falei, você não tinha nada para falar, agora você quer falar mais tempo do que o combinado? Não, porque o assunto veio. Lógico que o assunto veio, porque é assim que começa um diálogo terapêutico, né? Você tem uma técnica que nós, como terapeutas, usamos para que a pessoa possa colocar ali as ideias dela, colocar ali as experiências daquela semana que ela passou, enfim, de coisas que estão ainda dentro da caixinha que ela precisa abrir, aquela gavetinha, né? E um desafio que eu tive, até lembrei agora, estava até esquecendo desse paciente, um paciente online, e o paciente não falava. Ele não falava de jeito nenhum. Eu falei, como que eu vou atender um paciente que não fala, cara? E a esposa dele já tinha falado para mim, Sandro, ele não fala. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que ajudar esse cara, né? Aí eu falava, ele, sim. Aí eu falava, ele, não. Aí eu falei assim,
aí eu comecei a conduzir, né? Aí na primeira sessão tudo bem, na segunda sessão tudo bem. Eu tenho muito conteúdo, então eu tenho vários casos semelhantes, sem citar nome, mantendo o anonimato e tal. Aí depois da terceira sessão eu falava assim, me descreve essa situação. Como que você comprou a bicicleta? Aí uma coisa simples. Aí eu comecei a fazer ele descrever qual é o percurso dele para academia, qual é a série que ele fazia da academia, qual que é o que ele gosta em moto, que ele gosta tanto de moto, é o motor, é o tanque, é uma coisa. Eu comecei a provocar isso nele, e ele começou depois ele começou a descrever, a se soltar, mas é um perfil dele mesmo. Então, sim, a gente respeita muito nas terapias a subjetividade da pessoa. Né? A pessoa é uma mistura, é meio híbrido hoje, né? A pessoa pega a vivência dela, pega o ambiente que ela morou. O ambiente é poderoso demais. Tipo, o que tem no ambiente? Pessoas. O que tem nas pessoas? Pensamentos. O que tem nos pensamentos? Ideias. O que as ideias geram? Ações. Então, se você muda a ação, né? Porque a ação gera resultado. Quando você muda o ambiente, você muda o resultado. Né? Então, às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas age de outra forma. Sim. Então, o jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir da pessoa não está funcional, ainda mais nas drogas, que é a área que eu trabalho. Então, assim, a pessoa está nas drogas, ela não come, não dorme e não faz esporte. Só em ela largar as drogas, comer, dormir e fazer esporte, ela já mudou totalmente. Já mudou totalmente. E aí acrescenta a terapia, acrescenta outros fatores. Agora, me fala um pouquinho, passa aí o pessoal que está te assistindo nessa câmera aqui, que é a sua, a autoestima. Qual o poder da autoestima em impactar a vida das pessoas, né? Porque você fala bastante de autoestima. Sim, porque o que acontece é o seguinte, dentro desses 10 anos atendendo, né, que é incrível, depois do primeiro curso eu já saí atendendo, quando a missão é missão, eu acho que aconteceu a mesma coisa com você, né? Eu já comecei com turmas assim de atendimento. Dava aula, palestra, sim, sim. E o que acontece? Dentro desses anos todos eu pude perceber que a questão... Quando eu gosto muito de falar sobre prosperidade também, que é o foco das pessoas, prosperar na sua vida profissional, na vida financeira. As pessoas são muito ligadas ao que tem, né, para poder se sobressair ao seu meio ou se igualar ao meio, né, e elas querem prosperar nos relacionamentos e tudo mais. O que faz com que a pessoa não prospere é justamente a autoestima dentro daquela situação ali. Nós somos um ser único, porém a gente tem ali um leque de fatores que impactam a nossa vida e que fazem a gente ser quem nós somos. Então, tem o fator saúde, o fator financeiro, profissional, enfim, relacional, pessoal mesmo, aquilo que você tem de você, o teu entendimento. A autoestima é você entender quem você realmente é, saber o que é importante para você, seus valores e tudo mais. Quando isso não está de uma forma funcional, por mais que a pessoa aparentemente, porque as pessoas elas confundem a autoestima com beleza. Tá com um corpo atlético, tá bonito, se cuida, então tem uma autoestima boa. Sim, ela tem uma autoestima na autoimagem dela. Talvez no autocuidado dela, mas não tem uma boa autoestima em algo que, na vida dela, está ali impactado ali, não está saindo do lugar. Então, ali que está sofrendo aquela disfunção, se você for analisar, a pessoa não sabe quem ela é dentro daquilo dali, daquele setor da vida dela. Né? Então, assim, sobre estudo, por exemplo, se for ver a autoestima da pessoa, quando a gente vai falar sobre a pessoa que nunca foi um bom aluno, tem crenças que são extremamente limitantes na vida dela quanto ao intelectual dela. E aí ela acredita que ela não é capaz nem de ler um livro. Ela não é capaz de fazer uma faculdade, fazer um novo curso, de estudar um novo idioma, porque ela acreditou ali que ela não era boa, porque ela trouxe da infância isso. Né? O que foi dito para ela, são as experiências que ela teve escolares, as experiências que ela teve com professores, né? Enfim, uma série de coisas. Ali a autoestima dela não é positiva. Ali a autoestima dela é disfuncional, é uma autoestima negativa, e cada vez ela vai alimentando aquele lugarzinho ali
de uma autoestima baixa. Aí, você vai olhar lá a autoestima dela, da autoimagem é muito boa, mas talvez ela queira se sobressair muito na autoimagem dela. E a gente tem visto isso demais. Né? Pessoas assim correndo O atrás. excesso esconde uma falta, né? E aí, por que essa autoimagem, esse lugar, né, dessa beleza, precisa sobressair tanto ao ponto de ser cansativo para a pessoa, de ser doentio para a pessoa, porque talvez ela não queira que apareça o lado intelectual dela, que é onde tem a fragilidade dela. Então, tudo está linkado àquilo que a gente sabe sobre nós, aquilo que a gente tem fortalecido dentro de nós. Então, eu puxei eu gosto de falar sobre autoestima porque a base de tudo é quem você é. Como você se sente, é como você se percebe. E isso tem relação à autoestima. E não quer dizer que a pessoa ela tem uma autoestima baixa porque ela está descuidada. Ela tem uma autoestima baixa no autocuidado dela. Mas, provavelmente, ela tem uma autoestima boa em outra. Ela cozinha muito bem, ela... Nos setores, né? Em outros setores. E, às vezes, no setor que ela é muito boa, ela quer aparecer demais. Sabe aquelas pessoas muito engraçadas, aquelas pessoas que... Quando chega no ambiente, nossa, chega a ser cansativo e chega um momento que você fica cansado daquela pessoa porque ela é engraçada demais. Sim. Ela está querendo... Over, né? Porque ela quer, na realidade, ela quer mascarar um lado que ela não quer que as pessoas vejam dela. É a fragilidade dela. Mas ela, aparentemente, esconde com excesso, né? Tem uma autoestima boa. Aí eu digo, tem uma autoestima fragilizada, porque ela não sabe realmente se ela precisa ou comer muito, ou se exercitar muito. Quando vai muito over, quando passa do limite, tudo que a gente faz, e a gente faz com excelência, mas ultrapassa o limite, pode ter certeza que ali existe uma grande necessidade de esconder algo. Então, o excesso esconde uma falta, né? Sim. Isso. Agora, na dependência química, eu percebo muito que os pacientes que eu pego, falta autoestima, falta autoimagem e falta autoconfiança. São 3 partes importantes que eu preciso trabalhar. São pilares da autoestima. São pilares da autoestima. Autoconfiança e autoimagem. Autoconfiança, né? O autoconhecimento, o autocuidado, tudo são pilares da autoestima. São quantos pilares da autoestima? São 3 pilares. São esses 3. Interessante. E como você identifica que a pessoa está com baixa autoestima? Então, quando a gente começa com as nossas ferramentas, quando a gente começa com nas sessões, e a pessoa ela mesma vai colocando as demandas e a gente vai mapeando aquilo ali, né? Dá para ir percebendo os excessos que ela comete, porque, assim, numa sessão, num processo terapêutico, não tem como, a pessoa ela vai expressar isso. Porque ali é o lugar certo, né? Começa o processo e é como se fosse uma fruta sendo descascada, sabe? Ela vai tirando aquelas cascas ali, ela vai se mostrando para que o processo... Porque ela também vai vendo mudanças. Ela vai gerando mudanças, ela vai gerando transformação. Então, vai ressoando isso e vai demonstrando aquilo que realmente ela precisa. Quantos processos já deve ter acontecido com você também? Quantas pessoas vêm para mim, empresários, que falam assim, eu estou aqui porque, na realidade, eu preciso ter um resultado melhor, eu estou muito cansado, eu engordei e tá... Pego muitas pessoas que vêm por causa de sobrepeso, né? E aí a pessoa vem insatisfeito, sem motivação para começar um exercício físico e tudo mais. E aí a gente começa o processo terapêutico e eu já falo assim, ali não é sobre isso. Sim. Existem coisas nessa pessoa aí que ela está insatisfeita e ela está com dores em outro lugar que não é a procrastinação dela. Não é. E isso é só um reflexo. Nem ela sabe, né? A tua pressão, quando ela sobe sobe porque você tem pressão alta? Não, ela sobe porque você tem algo no seu corpo que não está funcionando bem. E aí você passa a ter uma pressão alta. Seu corpo responde. A mesma coisa quando você começa... Assim, nós somos uma casa. E a gente precisa escoar para algum lugar. Sim. O ralinho precisa estar... Se tiver entupido em alguma área da sua vida, vai ter um momento que essa água vai ter que escoar para algum lugar. E nem sempre para aquilo que a pessoa está
acreditando que seja. De Porque repente, ali está sendo a outro dor dela ralo. no momento, mas começou em outro lugar. E aí a pessoa chega e fala, porque aí... E aí, quando ele começa no processo ali, ele vai vendo que, não, meu casamento não está bom. Não, agora eu estou vendo que aí... E aí ele vai destrinchando aquilo ali, aquele Às vezes novelo. um vazamento gera outro, né? Ele vai destrinchando e quando ele vê, ele encontrou o que estava ali atrapalhando esse desenvolvimento dele, atrapalhando a prosperidade dele, estava atrapalhando o caminhar dele, estava atrapalhando a jornada dele. Né? Então, assim, nós não nascemos para isso, para viver uma vida medíocre. A gente nasceu para viver uma vida abundante. Sim. Se está diferente disso, tem alguma coisa errada. E muitos acabam tropeçando nas pedrinhas, não nas montanhas, né? Porque ninguém tropeça na Pedra da Gávea. Não. Mas é aquelas pedrinhas que você não tratou. Mas se teu pé estiver todo machucado, o que acontece? Se você tiver com uma ferida no teu pé e você pisar numa pedra, já experimentou pisar numa pedra, numa pedrinha daquelas bem pequenininha, mas com aquela pontinha no por mais que isso causa. Por mais que o pé esteja bom. Entendeu? Dói, então, assim... O fiapo já incomoda na meia. Então, por isso que eu falo de autoestima. Porque, assim, para falar eu quero falar sobre inteligência emocional. É ótimo você ir num curso de inteligência emocional, você fazer lá 3 dias, você entrar dentro daquela imersão, você sai impactado, você sai com muita mudança, você sai... cheio daquilo. Você vai na igreja, você sai cheio daquilo. Tá bom. Passou 1 semana, 2 semanas, você não continuou no processo, o que vai acontecer? Ou você vai voltar para o lugar que você estava, ou você vai dar passos mais para trás ainda, mais frustrado. Por quê? Porque você conseguiu ir para um lugar bom e você voltou várias casinhas para trás. Não teve constância, né? Não manteve. E o autoconhecimento, a autoestima, ela precisa ser regada todos os dias. Eu falava isso até na pandemia, né? Olha só, por que fica de pijama dentro de casa? Como que você quer prosperar? Lá em casa eu brinco muito com isso, né? Meus filhos, quando eu abro a porta do armário, ou quando estão, assim, fazendo... Até meu marido. Eu falo assim, milionário se comporta assim? Você já viu um milionário ter um armário desse? Não só dinheiro, milionário no sentido... Não, milionário, pessoa próspera, que está lá bem. Em todos os setores, não só dinheiro. É isso, porque as pessoas querem isso, eles querem esse lugar. Né? Hoje a gente vê isso na internet o tempo inteiro. Então, assim, é assim que se comporta? Não, não é. Então, como que você vai passar na rua... Preste atenção, Sandra, eu estou andando no shopping, aí eu estou toda largada. Aí eu passo de frente para o espelho e olho para o espelho. É a minha imagem, eu estou olhando ali e aquilo dali vai fazer com que isso fique no meu inconsciente, isso vai ficar ali na minha cabeça. Eu não vou lembrar que eu me vi lá toda largada, mas o meu cérebro comprou essa percepção. Sim. E aí vai alimentando essa baixa de autoestima. Por quê? Porque se eu não mereço. Eu estou mostrando ali que eu tenho uma crença de não merecimento, que eu tenho uma crença de escassez na minha vida enorme. E isso daí vai propagar. Não tem como ficar numa área só, vai para as outras. Fora que as pessoas... O ralinho lá que eu falei, vai transbordando. Está aqui no teu autocuidado, na sua autoimagem. Aí ela vai transbordar daqui a pouco para o seu lado profissional. E transborda para o seu lado... Então você tem que ser o primeiro a se olhar e se gostar. E fora que as pessoas guardam a xícara para visita, não para elas, né? Aquela xícara maravilhosa. Eu falo assim, não, aonde que ensinaram isso? Caraca, é muito comum. Lá na minha família, elas gostam muito de usar prato descartável. Então, antigamente, assim, é Natal, e olha, vou botar prato descartável. Eu falo, gente, olha só, eu me recuso a usar prato descartável. Se eu for num churrasco comer do prato descartável, eu vou comer. Agora, num jantar de Natal, você está recebendo no teu aniversário, você vai botar prato descartável para as pessoas jantarem, para você jantar, é isso que você merece. E os tops estão guardados no armário para um dia, para uma visita Eu falei, especial. Eu pego meu prato e lavo, mas assim, não aceito mas isso tem esse costume, né? Muitas pessoas usam as coisas velhas para ela, esperando usar os produtos, os objetos novos. Era costume antigo. Isso, era um costume antigo. Era um costume antigo. Vamos usar a xícara nova. Mudar esses paradigmas.
paradigmas. Isso. Porque se você olhar, se esse costume antigo, você olhar e ver se essa família que utilizava, se esse padrão de comportamento, ele realmente prosperou, sabe? Era um padrão de comportamento de uma família bem-sucedida em todos os aspectos. Porque bem-sucedido, quando a gente fala em prosperar, gente, são das pequenas coisas, sim. Porque essas coisas vão impactar as grandes coisas. E as grandes coisas são o quê? Os bons relacionamentos, né? As boas amizades, as boas viagens, os bons momentos, as boas memórias. Isso tudo é um conjunto de coisas. Sim. Aí não tem como. Não tem como. Se a gente não tiver essa visão. Sim. Sabe? Tiver uma visão de escassez. Se eu tenho uma visão de escassez quanto àquilo que eu uso, que não é o melhor para mim, por que eu vou acreditar que eu também vou ser um melhor profissional? Por que eu vou acreditar que eu também posso ser uma melhor esposa, que eu posso ser um melhor amigo, que eu posso ser... Aí você vai se viciando naquele comportamento e vai trazendo para as outras áreas. A visão é muito importante. Quando eu trato um menino, o menino, eu quero mudar. Eu falo assim, você quer quanto de 0 a 10? 8. Eu falei, não serve. Tem que ser 11. Tem que querer muito largar as drogas, largar o álcool. Mas eu não me vejo. Eu falei, não é força de vontade, é força de visão. Como você vai largar as drogas se você não se vê sem as drogas? Você precisa se ver sem as drogas. Então, você que está do outro lado aí, você precisa se ver sendo uma mulher melhor, precisa se ver ser uma esposa melhor, precisa se ver ser um ser humano melhor, né? Se vestir bem é importantíssimo, né? Para você, é para você. E eu não estou falando de coisas caras. Não, sim. Que as pessoas confundem isso. Confundem. Você precisa estar com as grifes. Não. Você pode estar limpo, bem arrumado, com uma roupa passadinha, sem perfumado. desleixo, né? Você pode estar dentro de um padrão que você... Mas não é para os outros. Isso vai impactar os outros, mas vai impactar você quando você se olhar. É para você. Não, e uma coisa que é muito importante, o esgotamento emocional... Hoje eu fui para fisioterapia, um outro lugar que é o maior bate-papo, né? Fui cuidar do meu ombro lá, que eu abandonei nas drogas. E hoje eu estou pagando a conta, né? A conta chegou. Aí eu estou lá na fisioterapia... Até porque você está mais velho, né? Estou mais velho, né? 5.1. E aí fui lá cuidar do ombro. Aí estava lá um papo falando o seguinte, o esgotamento emocional, quando ele acontece, já está acontecendo. Não é uma coisa que você percebe antes. Quando você percebe o esgotamento emocional, você já está esgotado. E aí como que você faz? Né? Você já está totalmente esgotado. Então vem o desleixo. Você vê que a pessoa não se arruma, sai com a roupa suja, sai com a roupa amassada. Sabe, a qualquer momento você está se relacionando com alguém, está passando na frente do espelho. Você precisa se vestir para você. Imagina uma pessoa um usuário de drogas, que não consegue largar as drogas, porque ela já está ali naquele lugar ali, né, de escassez pura. De emoções, de boas amizades, já está no lugar de escassez. Aí se larga total. Aí vai usar roupa rasgada, vai deixar de fazer a barba, vai deixar de cortar o cabelo. Que a credibilidade como? Vai deixar de... Como que ele vai conseguir sair desse lugar? Ele não vai conseguir se ver. Talvez se ele mudar a autoimagem dele, ele já vai conseguir se ver. Já conseguir se ver alguma coisa. Vai ver alguma coisa diferente, né? Fala, até que eu posso, né? Como a autoestima interfere na prosperidade? Dessa mesma forma que eu acabei de falar aqui. Se você tem uma boa autoestima, você sabe quem você é, você tem o autocuidado, você consegue se enxergar e ver aquilo que para você é importante. Você se cuida, você procura médicos, você faz seus exames periódicos, você faz seu exercício físico, você faz... enfim, você procura bons relacionamentos, você escolhe a mesa que você vai sentar. Você vai escolher as piores? As melhores. As melhores se você tiver com uma autoestima boa. Sim. E aí, como que você não vai prosperar? Aí a gente fala de prosperidade, é a prosperidade que é importante individualmente para cada um. Porque se você perguntar para mim, Ana, você quer prosperar para comprar um helicóptero? Não, eu não quero comprar um helicóptero, mas talvez você queira. Isso seja prosperidade para você. Para mim, não é. Tem que ter lugar para guardar ele. Porsche? Não, eu não tenho essa intenção. Mas eu quero prosperar, de ter o carro que eu quiser, escolher, né, o carro que eu vou entrar, eu quero escolher os restaurantes que eu vou entrar,
que eu vou me sentar, Poucos a comida têm, que eu vou... poucos sabem a meta do dia, o objetivo do dia, o que então, quer. assim, a prosperidade, quando a gente fala, ela vai além do financeiro. A prosperidade é quando você, mesmo com pouco, você consegue ter equilíbrio para gerir, fazer a gestão desse pouco. Porque você é uma pessoa próspera e faz aquele dinheiro ali, se organiza e ainda sobra, ainda dá para você ter uma renda com aquele valor. Isso é prosperidade, é você ter paz na hora que você vai deitar e dormir, sabendo que você tem feito as suas coisas da forma certa. Honrou com a sua palavra, né? E aí não tem como a coisa não ser crescente. Sim. Sabe? Não tem como não ser crescente. Porque, assim, Sandra, eu acredito que a gente precisa ser merecedor. Sim, se vê como merecedor. Se vê como merecedor e merecer, fazer por merecer. Quando o céu entende, né, eu acredito muito na questão mesmo da energia e daquilo que tem para a gente. Quando a gente está pronto para receber, a gente recebe. E o universo, mas se você faz ao contrário... E o universo dá mais do mesmo também, né? Tem isso também. Pessoas ficam resmungando, reclamando, é tiro no pé. É claro, porque aí é o quê? Clamar 2 vezes, né? Você reclama. Ou seja, você pede e aí você... Um vício emocional. Muita gente com isso. E tem esse... pessoas que já acordam assim, né? Sim. Elas já começam até... Segunda-feira eu fiz um vídeo falando sobre isso. Você acordou, já na segunda-feira já está amaldiçoando a sua semana. Você acordou amaldiçoando. Você se amaldiçoa. Então, assim, o que você quer? O que você espera da sua semana? Sabe? Então, assim, prosperidade é ter uma mente positiva, sabe? É ter positividade, como você coloca. Olhar sabe? positivo sobre a vida. É ter um olhar positivo. Não é uma positividade tóxica. Sim. É uma positividade para você viver bem. E isso vai fazer com que, além de você criar uma boa autoestima, você vai criar uma boa visão da sua vida. Sim. Uma visão de futuro positivo. Porque, assim, perrengue, sabe? Situações... Perrengue é sufoco, galera. Todos nós vamos... bem carioca, né? Bem carioca. Mas, assim, dificuldade, desafios, dilemas. Eu agora aprendi que a gente tem que falar dilema, não é algumas problema. Questões, né? Então, assim, dilemas nós sempre vamos ter. Porque a gente está aqui para se desenvolver, a gente está aqui para crescer. Então, eu vou ter, você vai ter. A diferença de uma pessoa com uma boa autoestima, com um olhar, uma boa autoestima, se conhecendo, sabendo quem ela vai saber se colocar dentro das situações. As pessoas não conseguem nem receber elogio. Sabe? Você elogia a pessoa. Não precisava. Cara, como assim? Ela devolve o elogio. É você. Não, por que você isso? bonito, recebe. Não é Aí a pessoa, não, beleza. Ela não tem a crença de merecimento bem trabalhada, né? Então, assim, a pessoa que tem uma boa autoestima, não tem como ela não ter um olhar positivo, de que vai resolver. Eu lembro que quando eu passei aquela situação, né, com um dos meus filhos, e eu não perdi a minha alegria, meu jeito de ser, e eu vivi um deserto mesmo, porque só quem vive problemas, questões, a sua mãe deve saber disso, porque ela viveu com você na fase em que foi esse teu desafio, que te preparou para você fazer o que você faz hoje. A mesma coisa foi com esse meu filho. Foram 2 anos e meio de um deserto, né, de uma depressão, suicida, enfim, uma questão assim bem séria. Só que eu tinha um olhar positivo, porque eu sabia que isso tinha hora para acabar. E ia acabar... Prazo de validade. Tinha prazo de validade. Eu não aceitei isso. Sabe? Eu não aceitei como uma verdade na minha vida, na vida da minha casa. Não aceitei. O que eu fiz foi marchar. E a minha marcha foi estudar. Eu estudei porque eu falei, eu vou estudar e eu vou ajudar. Sim. O meu comportamento vai transformar, e foi dessa forma. O diagnóstico não é uma sentença também. Não, né? não. A gente pode rever isso aí. E aí você estudou para ajudar. Agora, assim, quando você atende os pacientes, os clientes, né? Quais são os aspectos que você usa? Porque já que a tendência é não ter olhar positivo sobre a vida, a tendência é reclamar, a tendência é não se vestir muito bem, né? As pessoas têm os desleixos. Você vê é autocuidado. Autocuidado. De cada 10 famílias, 9 têm problema com dependência química de álcool e drogas. Então, assim, a saúde mental está muito comprometida. Agora, depois da pandemia, que o pessoal está mais falando sobre isso. Quais são os aspectos? Como que você,
prepara uma sessão, assim, mais ou menos? Sei que cada caso é um caso, só para saber se tem algum protocolo, alguma coisa assim. Antes Antes. eu receber o cliente, o meu paciente. Isso. Eu oro. Isso. Sabe? Eu acho que a oração ela abre um portal na nossa vida e a gente é direcionado. É claro que eu tenho o meu estudo, né? Eu tenho a parte intelectual daquilo que eu sei, eu tenho a minha metodologia, mas eu preciso estar preparada porque a gente sabe que nós somos uma tríade, né? Mente, corpo e alma. E espírito. Então, assim, eu tenho que estar preparada para isso. Para receber essa pessoa e ter os melhores insights para onde eu tenho que conduzir. Então, assim, antes de eu conhecer, é isso que eu faço, e todas as minhas sessões é isso que eu faço. É claro que tem. Aí eu vou para a sessão utilizando as ferramentas que para aquela pessoa dali talvez fazia muito sentido naquela sessão e sempre faz, né? Porque aí junta o meu espiritual com, entendeu? O meu intelectual e aí a minha experiência. Então eu vou já sabendo que ela vai sair dali impactada com aquela sessão ali, com aquela ferramenta que eu vou utilizar. Qual a maior demanda que você tem nos seus atendimentos, assim? Que você, assim, no meu é mais dependência química. Lógico, eu atendo pessoas com problemas de depressão, eu evitei 20 suicídios no Setembro Amarelo, e nem todos tinham a ver com drogas. Tinha pessoas que não tinham nada a ver com droga, né? Que tinham outras questões, abuso quando eu era criança, e várias outras questões. Eu pego muita gente depressiva, pessoas assim, que às vezes nem tem relação com droga. Né? Mas qual é a sua maior demanda? O que você mais pega? É autoestima mesmo? Autoestima. É depressão, ansiedade, pessoas que estão com sobrepeso porque estão para baixo, enfim, estão se sentindo fragilizados, estão se sentindo inadequados. Normalmente é isso. Sabe? Algumas vezes vêm pessoas assim, quando eu atendo homens, mulheres elas vêm por essas questões. Homens, eles vêm pela questão mesmo de trabalho, de organização de tempo, vêm com essa demanda de eu estou me sentindo muito cansado, eu não estou sabendo... Esgotado. E aí ele é quebrantado. Depois, nas sessões, ele vê que o esgotamento dele é puro emocional mesmo e não físico, porque a demanda da empresa era... Entendi. E aí, que pose é essa, hein? Essa foto daí foi uma última foto que eu tirei. Mirante do Leblon. Mirante do Leblon. E aí foi um dia lindo. Tava bonito. Meu filho, um dos meus filhos, né? Ele tem 22 anos, ele está com a namorada dele aqui no Brasil. E ela veio da China. E a gente pôde proporcionar, né, essa vinda dela. Eles se entendem, né? Fala a mesma língua. Inglês, né? Inglês. E aí, nesse dia, eu fui fazer um passeio e eu quis tirar essa foto porque o nosso Rio de Janeiro é maravilhoso, é lindo, é pura prosperidade. A gente morar num lugar desse e muitas das vezes a gente passa por um lugar desse aqui e a gente... Normalizou. Carro e a gente... não agradece, não vê, não para tirar uma foto, entendeu? E aí eu falei, não, tira uma foto porque... eu preciso, mas foi um dia comum. E aí, onde você aprendeu a se vestir assim? Tá bonita, hein? Toda alinhada. Tá com personal, Não, eu sempre me vesti, eu sempre procurei assim, a autoimagem para mim. Às vezes, quando eu sinto que eu não estou bem, é quando eu dou uma desleixada e eu falo, não, olha aí, amanhã não vou permitir isso. Recalculando a rota. Recalculando essa rota aí, porque para mim é muito importante, Sandro, não é sobre ter as coisas, mas justamente eu acho que a autoimagem ela fortalece para você enfrentar teu dia. Você se vê no espelho, se sente empoderado. Eu tô bonito hoje, você se já sente ajuda. Empoderado. E eu acho que assim... empoderamento. É um empoderamento mesmo para a gente vivenciar aquele dia. E também é para presentear o dia que a gente foi agraciado, né? Porque isso aqui, o nosso corpo, a nossa imagem, precisa ser a imagem de Deus. E eu vou fazer com essa imagem? Eu vou fazer de qualquer jeito? Não pode? Você falou de uma coisa que eu lembrei de outra, que é importantíssimo. Tem uma tia minha que ela me ensinou o seguinte: Sandro, quando você for viajar para um hotel, pega R$50, R$100,
troca em notas de R$ 5, vai ficar com um bolo de dinheiro. E tudo que você pedir para alguém, você dá R$ 5. Aí eu vou pro hotel e falo assim, faltou travesseiro, o cara leva o travesseiro e toma R$ 5. Faltou água, o cara traz a água, dá R$ 5. E eu peguei essa mania. Porque aí você está dando alegria. Alegria para... Está despertando alegria para as pessoas. Eu fui pegar minha bicicleta esses dias, e aí coloquei no carro, o cara, pô, posso te ajudar? Eu falei, pode. O cara estava do lado, me ajudou. Ele não pediu nada. Na hora de ir embora, eu falei, toma aí, meu irmão. Ele, não precisava. Eu falei, como não? Cara, eu senti no coração que quero te dar. Cara, curte. Está devolvendo, né? Na realidade, na aquilo verdade que você é tanto recebe. Isso é importante. Bota outra foto aí. Ó, a família. Isso aí... Agora narra aí, faz a narrativa. Vamos lá, esse aqui é o meu filho, né, o Thiago, de 22, a Juliana, que hoje tem 26, aqui ela tinha 20, eu acredito, esse é o Ricardo, meu marido, que hoje está com 60 anos. Aqui tem essa foto aqui, tem mais ou menos aí uns 6 anos, 5 anos. Atrás. Bem legal. Onde foi? Isso foi em Portugal. Nós fizemos essa viagem para encontrar a Juliana. A Juliana morou em Portugal 2 anos. E ela chegou, ela quis voltar. Ela falou, eu preciso ter mais contato com vocês. Eu estou sentindo muita falta de vocês e tal. E aí ela veio para o Brasil. Origem, né? A família. E aí, 2 meses depois, começou a pandemia. Assim, parecia que ela estava pressentindo que ia acontecer. Aí, esse é meu tesouro, né? Sim, a família base. Esse é meu tesouro. Isso aqui é a minha herança, esses 2 aí. Que legal. Tem mais outra foto aí? Esse aqui é o do meu lugar preferido, que é Paris. Paris. E eu gosto de botar essa foto porque eu quero voltar sempre para Paris. Que legal, não conheço, não. É lindo demais. Tem muitas histórias ali, Paris. É gostoso de você andar. Te tira desse vício, né, que as pessoas têm de viajar para comprar, para entrar em shopping. Então, você vive a viagem, né? Então, Paris, ela traz esse encantamento, assim, pela história. É uma cidade que ela é tipo assim, eles cuidam, né, eles cuidam da imagem ali deles, e a construção é a mesma. Você vai lá em Paris, é sempre a mesma coisa, sempre linda. E essa foto era até minha foto do WhatsApp. Aí eu falo, não boto a foto para me exibir, eu boto para eu olhar, porque eu fico ali mentalizando. Autoimagem, eu quero voltar a Paris, entendeu? Eu sempre quero voltar a Paris. Esse é o meu lugar preferido. E do Ricardo também, ele ama Paris. Que legal. Tem outra aí? Essa é a nossa palestra. Nossa palestra lá. E aí eu botei lá, jogue fora os sentimentos de vergonha, medo, culpa, orgulho, preguiça, insegurança e mágoa. São os sentimentos que a gente precisa jogar fora, que é esse lixo emocional que faz com que a nossa autoestima... Vergonha, medo, culpa, orgulho, preguiça, insegurança e mágoa. Olha isso. Aí é a minha faculdade. O pessoal da faculdade. A minha faculdade, essa última faculdade agora. E eu quis trazer essa foto para mostrar assim, os meus amigos. Esse aqui ele é padre, esse aqui ele é professor. Essa daqui, ela nunca fez faculdade, ela já é uma senhora já. Esse aqui é músico. O pessoal está entrando até com 70, 80 anos, começando a estudar com essa idade. Não tem idade para começar, não. E aí eu quis trazer justamente por isso, né? Poderia ter sido a minha primeira. Eu estou recalculando a rota, né? Tá agregando dentro daquilo que do meu conhecimento, mas isso aqui não tem preço. É o café que a gente faz, eu levo essa garrafinha de café todo dia. Aí eles estão viciados no meu café. E aí virou um vício que um leva o bolo, o outro leva, e a gente, na hora do intervalo, todo dia são 3 dias na semana que eu tenho aula, e a gente desce para fazer uma confraternização. Então tem sido muito, muito primoroso isso para mim, sabe? É uma manhã que eu passo, desses 3 dias, que, nossa, eu só tenho a agradecer, porque eu tive essa ideia de voltar à faculdade. Eu ainda fiquei pensando, falei, nossa, vou fazer faculdade pela manhã, e aí eu vou encontrar só jovenzinho. Na realidade, os jovenzinhos é que estão encontrando com a gente. É verdade. E aí tá aí a faculdade. Acabou as fotos aí? Manda mais aí. Esse aqui são os meus amigos, foi num jantar. Esse aqui eu estava fazendo
tenho 28 anos de casado. Ai, que legal. E aí eu trouxe essa foto porque, assim, dentro do meu bloco de fotos, né, e tudo mais, a importância de você escolher a mesa com quem você vai sentar, de você estar rodeado de pessoas que têm o mesmo olhar pela vida, que têm a mesma olhar de compartilha a mesma visão, né? Uma visão, entendeu? De querer aquilo que é bom, dentro de uma dose certa. Essa minha amiga aqui, ó, do lado, que está aqui do lado desse lado aqui, ela foi minha amiga de faculdade de Direito. E a Andréia, nós fizemos uma amizade tão forte na faculdade, tão forte, que hoje eu sou madrinha da filha dela. E a Andréia também fez outra faculdade. Só que ela acabou de terminar agora, ela é veterinária. Não tem idade, hein? Não tem idade, hein, veterinária, pessoal? Olha o exemplo. O exemplo é o melhor exemplo, né? Já terminou esse ano, O agora exemplo é o veterinária. melhor. Quais são umas dicas que você pode dar para o pessoal que está em casa agora assistindo e querendo ter mais autoestima? Essa pessoa percebeu que está faltando autoestima. Quais as dicas que você tem? Algumas dicas de falar assim, ó, primeiro passo, anota aí, vai para o espelho, lava o rosto. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer eu sinto que a minha autoestima está fragilizada em algum setor. Primeiro, ela precisa identificar aonde ela está fragilizada, essa autoestima dela. E trabalhar dentro disso para poder entender o porquê que isso acontece. Quando acontece e o que ela pode promover de mudança. Então, assim, eu quero ter uma autoestima boa na minha autoimagem. Quem são as pessoas que eu admiro dentro de uma autoimagem? Né? E aí, quando eu vou abrir lá o meu TikTok, meu Instagram, porque não vem me dizer que não tem, né? O que eu ando assistindo? Tá assistindo aquelas pessoas que são TikTokers que estão ali para mostrar a sua rotina diária, mas como essa rotina diária tem a ver com aquilo que você quer para você? Então, a primeira coisa é identificar aonde a sua autoestima está fragilizada, o que você anda assistindo para você fazer um espelhamento com aquela pessoa que você admira. Começa a seguir pessoas que vão te mostrar caminhos para você, que essas pessoas sejam referência para você, seja na autoimagem, seja no lado profissional, seja como mãe, seja como esposa. Existem várias pessoas colocando conteúdos maravilhosos na internet. Sim. Maravilhoso. Mas as pessoas querem se alimentar de lixo. Então, assim, começa a seguir, coloca ali para que o Instagram, o seu TikTok, comece a entender qual é o conteúdo que é importante para você. Então, o conteúdo que é importante para você é quem você tem que estar seguindo, quem você tem que estar olhando. Por quê? Porque aí você está ali, visualizando aquilo que você quer para a sua vida. E a sua mente compra essa ideia. Então, começa por aí. Tá? Começa por e aí, a primeira coisa. Agora, eu sou muito negativa, então, olha, já exclui da tua vida a televisão, já exclui da sua vida Netflix com aqueles séries, 1000 séries que falam sobre determinado assunto, que te coloca medo, que te coloca isso, te coloca para baixo. Tira isso da sua vida. Porque chorar é bom, mas chorar é bom quando a gente está com demanda de choro por causa da nossa vida. Não ficar chorando por causa de filme o tempo inteiro e aí não sabe por que se reprisa na sua vida. Então, assim, escolha boas coisas que vão elevar a sua autoestima, que vão elevar o teu humor, que vão elevar a tua vontade de viver, que vão elevar a sua vontade de prosperar, que vão elevar a sua determinação, o teu foco e tudo mais. E quando alguém tem uma angústia, uma emoção negativa, algum paciente seu, numa sessão, tudo, qual a dica que você dá? Assim, estou com uma emoção negativa, estou com angústia, você tenta descobrir aonde que é essa angústia? Sim, aí primeira coisa eu já começo a fazer essa anamnese, né? O que você anda assistindo, o que você anda lendo, com quem você anda conversando, como é que você anda se colocando dentro da sua vida. Olha só, vamos falar da autorresponsabilidade, porque sair culpando as situações também não vai trazer resultado nenhum. Sim. Precisa entender o que eu ando escolhendo, porque são escolhas. Sim. Mas eu vivo dentro de uma casa com pessoas pessimistas. Então, por que não você ser o gerador de mudanças ali? Ser o propagador mudança que quer de ver, mudança. né? Então, vamos começar a mudar esse ambiente. Né? Então, assim, é a primeira coisa que eu começo a fazer. E aí existem vários exercícios, né? Inclusive exercícios de meditação. Nossa, quem tem Spotify, quem tem YouTube. Hoje a gente tem no nosso telefone é
uma máquina de boas Sim. coisas se a gente utilizar para boas coisas, É, né? saber utilizar. Exatamente. Então, assim, eu passo alguns exercícios, sim, para ouvir, para poder ir reprogramando, né? As crenças. Vamos comemorar aqui. Coloca o vídeo da ONU aí para comemorar. Eu e minha mãe, a gente recebendo medalha da ONU, porque a gente resgata as pessoas. Que prosperidade, É, hein? né? Muito maneiro. Ainda mais com a minha mãe, né? Estando junto com a minha mãe. Que a gente, Merecido, né? Merecedor, né? Merecido. E foi muito bacana. A produção vai colocar esse vídeo aí. A gente resgata muitas pessoas da rua, né? Ali debaixo do viaduto, em várias situações. E aí a gente foi homenageados em São Paulo, tudo. Aí foi uma emoção. Muito legal. Aí agora a produção vai providenciar. Agora, para a gente continuar aqui até ele achar o vídeo, o que assim, quais são as dicas para 2025 aí que você gostaria de dar para as pessoas? Algo assim que é relevante, que você acha que assim, que é bacana das pessoas captarem para 2025, né? Porque a gente está chegando no final do ano. Eu vou dar uma dica que é o que eu sempre faço, tá? Então, assim, pega essa ideia que eu vou falar agora. Nós estamos em dezembro. Depois, até dia 15, pega o seu armário, arruma o seu armário, arruma a sua geladeira, já mentalizando aquilo que você quer para 2000, porque é terapêutico isso, tá? Sim, sim. Ah, mas vai dar... Não, não vai. Desapega daquilo que está velho, que está quebrado, que está remendado. Sabe por quê? Porque você anda fazendo isso na tua vida também. Você anda remendando, você anda rasgando, anda com situações que já estão rasgadas, que precisam ser modificadas, ressignificadas na sua vida. Então, começa pelas coisas, daquilo que você tem a visão e consegue tocar. Começa, vai lá, arruma seu armário, arruma sua geladeira da casa e já vai mentalizando aquilo que você quer. Vai pensando na sua vida, quais são as mudanças que você precisa para 2025. Qual é a sua meta de 2025? O que você quer alcançar até o final de 2025? Mas posso te falar? Não tem como ter uma vida nova, organizada, se nem dentro do teu armário tu tá assim. Tá assim. Então, agora eu vou te mostrar o vídeo da ONU que eu vivenciei com a minha mãe, esse momento de resgate de pessoas debaixo do viaduto. Ô, produção, faz o favor de colocar o vídeo da ONU, eu com a mamãe aí. E foi um momento muito especial. Fala, pessoal. Aqui é o terapeuta Sandro Barros. A emoção da mamãe feliz. aí, vivendo Eu estou isso. com a minha mãe, a terapeuta Sandra Barros. Como eu amo essa mãe, ela me resgatou. Estamos vivendo esse momento incrível, maravilhoso, recebendo a medalha da ONU. Eu estou recebendo a segunda medalha e minha mãe está recebendo a primeira medalha da ONU por resgatar as famílias, não só mães, esposas e filhas, mas para resgatar as pessoas da escuridão para a luz. Como você está se sentindo, mãe? Eu estou me sentindo muito feliz por essa premiação e continuo agradecendo a todo esse empenho do meu filho e o meu junto, porque nós juntos unimos uma grande força, Isso ajudando aí. famílias e pessoas que estão sem esperanças. E a gente está junto, levando uma dose de esperança. É possível viver na sobriedade, na positividade, na luz, ter qualidade de vida e levar essa luz para as pessoas. E hoje uma premiação incrível que eu estou vivendo esse momento maravilhoso com a minha mãe. Qual é o recado que você tem para as mães aí? Eu tenho um recado que as mães confiem, porque é possível. A esperança sempre acontece e tem como solução a vitória. Como nós aqui estamos com essa vitória, resgatando vidas e famílias. Um beijo, mãe. Ó, parabéns pela medalha. Obrigado por não ter desistido de mim. Né? Estamos juntos aí nessa caminhada. Ê! Muito bom, muito bem, Então, merecido. Agora, para a gente concluir, né, porque o tempo voa, qual é a dose de esperança, qual é a mensagem que você quer deixar? A minha mensagem, antes de tudo, é que você viva na positividade, olhe de forma positiva para a sua vida, escreve suas metas, se dedica mais a você mesmo, à sua família, aos seus objetivos. Essa é a minha dose de esperança. E a sua? Passa aí para o pessoal. A minha é: não desista de você. Não desista de você. Não tem ninguém que vá se igualar a você. Você é a pessoa mais importante da sua vida.
sabe? As pessoas se perdem um pouco nisso. Então, não desista de você. Se precisar, busque ajuda, busque processos terapêuticos, busque o que você precisar para que você possa sair desse lugar que não está sendo satisfatório, que não está deixando você caminhar de forma leve, porque nós nascemos para viver uma vida leve. É isso aí. Né? Pedir ajuda é um ato de coragem e sabedoria. Com certeza. Peça E amor ajuda. próprio, né? Ah, e mais uma coisa. Você fala suas redes sociais pro pessoal aí para te seguir. Vamos lá, gente. Instagram. É o @Ana Paula Freitas Oficial. Isso aí, pô, pessoal. Segue a Ana Paula, busca autoestima, busca autoimagem e busca prosperidade na sua vida. E acredita, tudo vai dar certo. Com certeza. A gente está aqui para isso, né? Para poder ajudar.